Fala galera da Tokunet, eu sou o Ricardo Sotero, bem-vindos ao projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins. E hoje nós vamos falar de um dos maiores heróis do Japão, se não o maior, literalmente. Você já sabe quem é? Hoje nós temos uma lista sobre esse cara aqui. 5 curiosidades de Ultraman. Então pegue o seu robô gigante, pois está começando mais um Gatai. E no primeiro ponto nós vamos falar, sim, que a primeira aparição do Ultraman não foi na série de TV. E, pasmem, é numa peça de teatro. Isso aconteceu porque quando o Ultra Ki acabou, eles não tinham terminado o primeiro episódio. Então meio que a Tsuburaya criou uma pré-estreia, colocando os personagens em uma peça de teatro e fazendo ela ir no lugar do primeiro episódio, assim dando tempo do primeiro episódio ficar pronto. E outro ponto que eu gostaria de falar aqui é a roupa do herói. Por quê? Porque como a TV na época ainda era preto e branco, a roupa era completamente cinza. Contudo, já que o Ultraman foi um dos primeiros programas a ser exibidos em cores, esse vermelho vivo que a gente vê aqui foi adicionado depois. Assim como o timer no peito, que é uma coisa que originalmente não tinha e eles pretendem resgatar nesse filme Shin Ultraman. E você sabia que o Ultraman teve mais de uma fantasia? É claro, na série de TV ele não mudou. Contudo, nós podemos ver que alguns elementos mudam. Se você pegar na internet as imagens, você vê que algumas coisas mudam. Como, por exemplo, tinha a primeira máscara que ainda não essa aqui, se eu não me engano essa era a última máscara. E sim, a primeira ela tinha um aspecto mais alienígena. Contudo, o calor do set fez ela derreter, tendo que ser trocada no episódio 13. Porém, essa segunda máscara ela foi roubada. Caraca, nem num programa infantil os caras perdoam. Quem roubaria a máscara do Ultraman na época que ele ainda viria a se tornar um ícone da cultura pop? Então, sendo substituído por outra máscara que eu creio ser essa aqui. Eu não pego porque se ele sair da base é um estrago grande. E não só isso, como a roupa também. Quem lembra, o sapato ele era junto do uniforme, como se fosse um grande macacão, um grande pijamão. Mas daí depois o sapato ele foi trocado por um sapato de couro separado, dando mais mobilidade ao dublê. E você já percebeu na boca do Ultraman que ela é meio peculiar ou única? Pois sim, o sorriso do Ultraman não é à toa. Ele foi desenhado baseado na estátua de uma divindade budista chamada também de Miroku Busatsu. Ou outro nome um pouco mais complicado, me desculpe não saber pronunciar, mas eu vou deixar ele aqui. E o nosso quinto ponto, não necessariamente o nosso último ponto, eu estarei falando do nome Ultraman. De onde saiu o nome Ultraman? Querendo ou não, é meio óbvio, né? Porque a gente tinha Superman, posteriormente a gente teve Mega Man. Apesar que eu nunca vi um Hyperman. Deixa pra lá. No caso de Ultraman, eles cogitaram chamar o personagem de Bemular Wu, que posteriormente viria a ter o nome do primeiro monstro que ele enfrentava, e também o Wu viria a ser outra série de kaiju da Tsuburaya, só que décadas depois. E também de Redman King, que depois viria a ser o outro monstro da franquia que havia aparecido na série anterior, chamada de Ultra Kill, que é o Red King. Porém, no final ficou Ultraman mesmo, que é a junção de Ultra, por causa de Ultra Kill, que é a série anterior, e Man, de homem. E agora, um último ponto, o ponto extra, o sexto Ranger, que, para fazer a referência do Super Sentai, ele não pode faltar. Então, fique sabendo que o Ultraman, ele não é bem Ultra à toa. Eu não estou falando do nome, e sim dos poderes do herói. Que só para constar, ele pode ser considerado sim um dos heróis mais poderosos que existem. Ó, veja só comigo. Ultraman tem aproximadamente 40 metros, uma força de 100 mil toneladas. Você sabe o que é 100 mil toneladas? Além de no ar ele atingir a velocidade Mach 5, ou seja, uma velocidade supersônica, e no chão ele consegue atingir os 450 km por hora. Fora todos aqueles poderes energéticos e psíquicos que posteriormente a gente viu que os Ultras têm. Então
Então é isso, se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, dos parceiros, que toda quinta-feira eu tô lá no Nerd Gakure. Também se inscreve no canal do Ziobrak, que eu faço o Kruba, né, o dublo Kruba. O primeiro episódio, melhor, o episódio 0, contando meio que a origem dos vilões, já está lá. Em breve a gente lança o episódio 1, eu tô doido pra voltar. Também me siga nas redes sociais. Então fiquem bem, valeu, falou, até uma próxima. Shua!